O cachorro mais carinhoso que eu tenho aqui tá aqui, ó. Ele é muito, mas muito carinhoso. Gente, e é mãe... Ó a língua. É seu manhoso, pai. Gente, seguinte. Hoje nós vamos falar de metodologia certa. E para você que está chegando aí agora, boa noite, seja bem-vindo. Esse é o nosso programa Tutor 2021, que acontece todas as quartas-feiras. E aqui eu compartilho dicas de treinamento de cães, visualizando já tutores estabelecendo um vínculo inabalável com os seus cães. Então, seja muito, mas muito bem-vindo. Eu espero contribuir hoje com as informações que eu estou trazendo, tá? E aí, o título da nossa live hoje é Metodologia Certa. E lá na frente você vai saber o porquê. Olha só, a gente sabe que o treinamento positivo, ele é totalmente versátil e ele possibilita a gente explorar de forma positiva todo o potencial dos nossos cães. E para você que não sabe, fique sabendo agora que isso é cientificamente comprovado. Porém, existe uma galera que infelizmente faz uso de métodos aversivos ainda hoje. E esses métodos, eles desencadeiam sequelas emocionais e, na maioria das vezes, sequelas físicas. Isso mesmo. E isso é muito, mas muito triste. Pensando nisso, para deixar ainda mais claro a minha posição, eu quero compartilhar com você a minha metodologia. Essa metodologia eu desenvolvi ela totalmente baseada nos preceitos do reforço positivo. Ela é totalmente fundamentada nisso. E por isso que eu a chamo de a metodologia certa. E eu quero te convidar para você fazer parte desse grande movimento. Eu quero te convidar para você entrar, para você fazer de fato uma imersão nessa metodologia. Se você conseguir fazer isso, ela não só vai afetar o seu relacionamento com o seu cão, mas ela vai afetar todo o ambiente, principalmente sua vida. Atualmente existem 3 métodos de treinamento, né? E aí eu quero contar um pouco, falar um pouco deles e já quero te afirmar que eu, Átila Rodrigues, eu passei pelos 3. E aí não passei pelos 3, digamos que por escolha, eu tive que passar pelos 3. Para você que me segue, você sabe que eu não treino cães de agora, né? Eu treino cães há uns 20 anos, então há 20 anos atrás nem se ouvia falar de reforço positivo. O que se ouvia falar era um senso comum, era quase que cultural. Era a punição. Então, é justamente dela que eu quero iniciar. Eu quero iniciar por ela. Olha só, quando se fala de métodos punitivos, aquela metodologia que hoje, infelizmente, é presente, eu preciso salientar que essa metodologia ela tem a aplicação de aversivo sobre a justificativa de que você só consegue ter um cão educado, um cão equilibrado, se você fizer a aplicação desses métodos. E olha que interessante, existem indícios que o treinamento punitivo se popularizou por volta do século XX, ali em meados de 1910, né? Eu estava olhando aqui nas minhas pesquisas. E olha só quando que ele se popularizou. Se popularizou por uma publicação de um manual de treinamento de um coronel alemão chamado Konrad Most, né? E aí o que aconteceu? A princípio, toda técnica, todo aquele conteúdo que existia naquele manual, ele era para ser aplicado em cães do exército e da polícia. Aconteceu o seguinte, aconteceu que como se popularizou isso, os treinadores de cães domésticos começaram a fazer uso dessa metodologia. E aí, mais tarde, David Mack, aquele comportamentalista, aquele biólogo que eu já falei para você, ele formulou o que conhecemos hoje como a teoria da dominância. E aí, do que se trata a teoria da dominância? É uma ordem hierárquica pela disputa do primeiro lugar, através da força e da intimidação. E olha que interessante, mais uma vez, os cães eles foram afetados. Isso mesmo. Por que os cães foram afetados?
Porque na teoria de David Mack existia aquela aplicação de fato da punição. Então, o que a teoria da dominância prega? Ela prega e tenta convencer, e convenceu de fato, e hoje ainda continua convencendo, a aplicação punitiva como único método plausível para se educar cachorro. E sério, isso é um equívoco. É um equívoco porque na teoria da dominância eles sempre falam que os cães, eles precisam dominar. E olha só, se você se deparar com alguém, seja um amigo, um conhecido, uma pessoa próxima ou um profissional, chegando e afirmando para você que o seu cão sobe no sofá, que o seu cão sobe na sua cama, que o seu cão puxa guia, que o seu cão late quando chega pessoas, que o seu cão ataca pessoas dentro de casa, na rua e pode atacar você. Se ele chegar e afirmar que o seu cão faz tudo isso porque ele quer ser o líder, eu quero que você entenda que isso não tem nenhum fundamento científico, tá? Não tem nenhum fundamento científico. Então, se liga muito nisso, porque tem muita gente adepta, infelizmente, a essa afamada teoria da dominância. Então, é bom a gente se ligar. Então, eu quero te dar aqui uns conselhos quando você se deparar com esse tipo de conteúdo. Primeiro, não faça questão de ser o líder. Não faça questão de ser o líder. Essa teoria, ela te ensina, ela treina as pessoas a cultivarem conflitos diários com seus cães através da punição e da intimidação. Segundo conselho que eu quero te dar aqui de todo o coração, visualize onde você quer chegar. Na percepção do seu cão, entenda, na percepção do seu cão, só existe um caminho que faz você se aproximar dele. E eu tenho certeza que não é as punições. E terceiro conselho, estude. Quanto mais você estuda, menos punição você usa. E por falar em estudo, eu quero aqui já abrir uma observação. Você que não baixou o manual do tutor, vai lá, baixa o manual do tutor, que ele vai te dar uma nova percepção sobre relacionamento com os cães. E aí nós vamos falar agora de outro método. Esse método, por sua vez, ele é muito difundido, né? Ele é muito utilizado. Ele apoia principalmente toda a sua estrutura em reforçadores. Isso mesmo, eu estou falando do reforço positivo, aquele que eu falei no começo da live, no início da live, aquele que mudou totalmente a minha vida, porque eu fiz disso a minha filosofia, entendeu? Então, nós temos aqui códigos, né? Se acorda, a gente já se acorda alegre, contente. Por quê? Porque a gente consegue ver que a vida, ela é o nosso maior recurso. A gente consegue compreender agora que a vida não é só uma vida. A vida é o maior recurso que nós temos. E tanto eu quanto você, se a gente compreender isso na sua totalidade, a gente não acorda estressado, a gente acorda com o coração cheio de gratidão. As pessoas boas que Deus traz pra gente, os cães, gente, são altamente reforçadores, tá? Então, foi justamente isso que aconteceu na minha vida e que eu quero que aconteça com você. Olha só, para você que não sabe, o reforço positivo, o uso dessa técnica foi usado há muitos anos atrás. Existe um livro chamado O Cão Doméstico, escrito pelo zoologista e comportamentalista James Serpell. Aponta indícios que desde o século XIX, por volta de 1940, os caçadores já faziam uso de reforçadores positivos para obter melhores resultados dos seus cães. E o livro descreve que os caçadores eles usavam queijo, né? Só que olha que interessante, o próprio ato de caçar já é reforçador. Então o cão fazia aquilo com uma diversão absurda. Eles adoravam fazer aquilo. Então, em 1940, já existia uma galera fazendo uso disso. Já existia uma galera que
já tinha assim aquele feeling, né? Já tinha assim aquela percepção de que o cão trabalha melhor quando ele está sendo manejado com reforço positivo. Mas olha que interessante, lá por volta dos anos 80 foi que o reforço positivo, essa teoria maravilhosa, se popularizou na figura do doutor comportamentalista Ian Dunbar. Isso mesmo. Esse cara, ele é assim sensacional. E aí, como vocês sabem, eu sou totalmente hoje, graças a muito estudo, tá? Eu sou totalmente adepto ao reforço positivo. Isso mesmo. E é justamente por isso que eu quero te ajudar. Eu quero compartilhar com você uma metodologia que eu desenvolvi dentro de todos esses anos. Aquilo que serve, aquilo que não serve, tá? Às vezes, as pessoas elas estão sendo punitivas com o seu cachorro e elas não percebem, elas não entendem, né? Por que elas não entendem? Porque as pessoas elas precisam compreender que existe o aversivo óbvio e existe o aversivo aquele que te passa desapercebido. Aí a gente entra naquela questão, né? Existem coisas que são aversivas para cães. E o que é aversivo para cão? É tudo aquilo que ele evita. Eu evito ir para cá, eu evito ir para lá, eu evito ouvir isso, eu evito, sei lá, ir para uma praça, eu evito ir para um elevador. Tudo aquilo que o seu cão evita, pode ter certeza que tem fundamento aversivo aí, tá bom? Então vamos lá. Que fique claro, não faça uso de punição. Seja aquele tutor positivo, tá? Aquele cara que se compromete com a qualidade emocional do seu cão. E olha só, a metodologia, gente, certa, eu quero compartilhar esses pilares com vocês, tá? Esses pilares, eles norteiam totalmente o meu treinamento com os meus cães, eles norteiam totalmente o treinamento que eu levo para os cães dos meus clientes e eu quero compartilhar eles com vocês porque eles me dão embasamento em questões emocionais, eles me dão embasamento em questões comportamentais, eles me dão embasamento em rotina diária, em manejo diário, tá bom? E os pilares eles foram divididos por letras em 5 partes e eu vou falar agora para você. E sério, aplique isso, tá? Você precisa aplicar isso. Se você acha que os meus cães, eles se divertem treinando, tá? Eles só se divertem treinando porque eu aplico. Eu aprendi na realidade a aplicar cada pilar. E vamos começar com o C. C de construir vínculo inabalável. Aí nós temos o E de educar sem maltratar. Só recapitulando, C, construir vínculo inabalável. Se você tiver uma canetinha, boa noite para quem tá chegando. Se você tiver uma canetinha, anota aí para você não esquecer. C, construir vínculo inabalável. Isso. E, educar sem maltratar. Cada ponto ele tem o seu nível de importância e você vai entender por quê. R, de reconhecer as emoções do seu cão, de T, treinar para consolidar e A, de atender as necessidades. Olha só, vamos começar pela letra C de construir vínculo inabalável. O que é vínculo inabalável? Vínculo é aquilo que ata, que liga, é aquele que estabelece um relacionamento, que produz afetividade, empatia e conexão. Portanto, vínculo é uma forma de se relacionar na perspectiva de se ligar a alguém, entendeu? Ou a um espaço. Existem cães que eles têm uma conexão com os seus tutores que é algo assim fora do sério. Existe aquele cachorrinho que ele tem um vínculo inabalável com o quarto. Existe o cachorrinho que ele tem um vínculo inabalável com aquele lugarzinho lá no final da cama. Ele adora muito aquele lugar. Entenda, todos esses pilares, eles foram muito bem pensados. E não foi só com a minha experiência, foi também com as experiências dos tutores. No nosso protocolo de treino, a primeira aula é com o tutor. Então, nessa primeira aula, a gente começa a perceber muita coisa. Então, a gente começa a entender a rotina, aquilo que o cão gosta, aquilo que o cão não gosta. Então, na primeira aula, eu saio de lá já sabendo
quais são as coisas e quais são as pessoas que o cão tem vínculo inabalável. E de um jeito ou de outro, o seu cão vai criar um vínculo com alguma coisa, tá? Olha só, então vamos falar agora, deixa eu só passar aqui, eu passei muito, vamos falar agora da letra C, que é construir vínculo inabalável. Eu particularmente tenho isso com o Átila, eu tenho isso com a Gap, tenho isso com a Meg, e sério, gente, vocês não têm noção como o vínculo da Sky tá comigo. Ela tá muito vinculada, é incrível isso. A Carol chama ela, a Carol tem que chamar ela umas 3 vezes pra ela ir. Eu faço assim, ela olha e vem correndo pra mim, entende? Então isso é muito legal, isso é muito divertido, e isso é maravilhoso de se viver. Olha só, gente, construir vínculo inabalável. Como eu falei, vínculo é aquilo que ata, que liga, que estabelece um relacionamento, que produz empatia, que produz conexão. Só repetindo para vocês, vínculo é a forma de se relacionar na perspectiva de manter-se ligado. E olha só, vou te dar um conselho. Por que, Átila, você colocou vínculo inabalável? Inabalável por quê? Porque eu sei que é possível. Eu tenho certeza que isso é possível. Se não fosse possível, eu estaria vivenciando isso só com um cachorro. Aqui, todos os cães têm o seu apelido, né? E tem aqui a minha fofinha, a Meg. Ela também tem um vínculo maravilhoso comigo. Amor, não é fazendo vergonhete não, viu? Mas quando a gente solta os cachorros aqui na rua, a Carol, Meg, Meg, Meg. E a Meg fica assim, como minha avó falava, a Meg fica fazendo ouvido de mercador. Aí quando eu falo Meg, ela vem. Ela olha, aí vem toda pra colar, aquela cauda lá em cima, abanando, aquela coisa mais linda de se ver, né? Então, eu sei que é possível. Segundo, depende muito mais de você do que dele. Terceiro, nada e ninguém vai ter o poder de mudar isso. E o meu último conselho aqui nesse ponto é que você almeje esse vínculo, almeje ter um vínculo inabalável. Sabe por quê? Porque quando você consegue, quando você alcança esse, de fato, vínculo inabalável, o cão vai confiar muito, mas muito em você. De quebra, você vai conseguir fazer o seu cão confiar em coisas que ele não confiava só pela sua presença. De quebra, você vai conseguir fazer com que o seu cão passe por situações que, se ele estivesse sozinho ou com outra pessoa, ele passaria com uma emoção super negativa, super inseguro. E com você não. Com você ele vai confiante, porque ele sabe que o cara que ele tem mais vínculo tá lá para proteger ele, tá lá para livrar ele de certas situações que, se ele não estivesse lá, seria algo totalmente conflitante, tá? E aí nós vamos agora para a letra E, educar sem maltratar. Sério, olha só, eu nem preciso me estender muito, na verdade. Esse é muito óbvio, tá na nossa cara, não precisa maltratar o cachorro. Há anos atrás eu tinha essa percepção, tá? Que eu precisava chegar no cachorro e falar para ele, você errou, você vai tomar um tranco. Você errou, você vai tomar um grito. Você errou, você vai tomar um cutucão. Por quê? Porque o que se tinha era aquilo que eu falei na live anterior. Existia pessoas que tinham influência sobre canais fechados, e aí eles nos ensinavam que a gente tinha que fazer isso. E graças à evolução, nós estamos hoje aqui com uma certeza diferente, com uma filosofia diferente, com uma percepção diferente, com um olho diferente, com um feeling bem mais desenvolvido, tá bom? Então, a nossa letra é essa, de educar sem maltratar. Isso é muito óbvio. Olha só te dar aqui um exemplo. Cheguei na casa de um cliente, eu fiquei assim, pasmo. Esse cliente, ele tinha alguns cães. E aí o que foi que aconteceu? Ele me chamou para treinar o cãozinho novo dele, né? E era um Border Collie, cão filhotinho. Chegou todo expressivo, conversando, e aí interagindo, coisa de filhote. Filhote tem isso. E aí sentamos, e como falei, a primeira aula é com a família.
E aí eu comecei a falar da metodologia certa para ele. E nós estávamos lá no vínculo inabalável. Nossa, ele ficou maravilhado com a proposta que eu levei para ele. Com a nova proposta que eu levei para ele. E aí, ele, nossa, isso é muito bom, isso é muito legal. E depois que eu passei toda a estrutura do vínculo inabalável, que aí nós temos isso em mãos e na cabeça também, a gente entrou num de educar sem maltratar. E aí quando a gente entrou, começamos a ter divergências, diferença. Ele chegou para mim e disse, olha só, quando que nós vamos, você falou que nós vamos fazer isso, eu vou conseguir fazer com que meu cão goste muito de mim, confie muito em mim, tá certo, mas eu não ouvi você falando das punições. Quando que nós vamos usar o colar eletrônico? Para você que não sabe, colar eletrônico é um acessório, é um dispositivo que você coloca no pescoço do cachorro e você ativa a eletricidade através de um controle. E aí existe acessórios de 50 metros, 100 metros, 200 metros, 400 metros. O dono tá lá com o controle e na cabeça dele ele vai educar o cachorro assim. E aí ele foi e me disse, olha, nós não vamos usar, eu não. Comigo nós não vamos usar e eu não te aconselho a fazer uso disso. Não, porque esses 3 aqui, eles foram treinados pelo treinador e ele me aconselhou a usar isso. E aí quando eu olhei para os 3 cães estavam em total congelamento. Estavam parados. Ele chegou e disse, é educado. Entra! E aí o cachorro saiu, levantou com a caldinha baixa e aí entrou para onde ele mandou, né? Para outro compartimento. Passa, né? O cachorro passou. A outra já seguiu ele, porque a outra viu que o bicho ia pegar. O outro também já seguiu, só o pequenininho ficou lá. Entende? E aí aconteceu que eu fiquei nessa casa só um mês. Por quê? Porque a proposta do reforço positivo, ela é um processo duradouro. Entende? E a punição, ela aparentemente, ela traz resultados assim que você aplica. Mas é óbvio que ela traz resultados assim que é aplicada. E os resultados são ruins. E aí passei um mês lá. E aí depois de algum tempo, de mais ou menos uns 3 meses a 4 meses, se não me falha a memória, esse mesmo cidadão entrou em contato comigo, querendo voltar ao treinamento. Ou seja, eu já sei perfeitamente o que aconteceu. Não teve paciência no processo, na proposta que eu levei, que a proposta que eu levei de fato não é construir de um dia para o outro, entende? E aí parou o nosso trabalho, fez uso das punições, o cachorro desencadeou sem dúvida alguma níveis muito acentuados de ansiedade, sem dúvida alguma o cachorro ele está reativo em vários contextos. E aí chama eu acho, é sério, brincadeiras à parte, mas eu acho que a galera acha que eu sou o treinador severino, né? Resolve qualquer bronca, tampa qualquer buraco. Isso, por um lado, é bom, porque traz muita experiência pra gente, mas isso, por um lado, é muito, muito, muito ruim, porque o cão não precisaria passar pelo que supostamente passou, entendeu? Então, não puna seu cão. Se você punir o seu cão, se você adota essa metodologia, você não entende o que ele quer e nem compreende o que ele necessita. A punição, ela é meio que cega o nosso entendimento, né? Então isso não é legal, não. E olha só, reconhecer as emoções é a nossa letra E. Só um instante, nós temos o R de reconhecer as emoções e A de atender as necessidades. E aí você cai nessa armadilha. Olha só, se você pune o seu cachorro, você não sabe o que ele quer e nem o que ele necessita. Então, você precisa dar uma olhada na nossa letra R, que é reconhecer as emoções e atender as necessidades dele. Por isso que eu me faço valer muito desses 5 pilares e quero que você se faça valer também, tá bom? É fundamental reconhecer e atender as necessidades do cão. E o que é reconhecer a emoção do cachorro? Quando você reconhece
a emoção do seu cachorro, quando você reconhece suas necessidades, você previne vários outros problemas. Entende? A gente fez uma live aqui sobre Calm Signals, e aí eu não sei se você assistiu, mas se você não assistiu a live que eu falo de forma detalhada sobre sinais de apaziguamento, eu preciso que você dê aí uma volta nas lives, ou então você possa maratonar até chegar nessa live. Porque essa live sobre os calmes, ela vai te dar suporte técnico, ela vai te dar um feeling melhor, ela vai te dar um olho melhor para você reconhecer as emoções do seu cachorro. Olha, a maioria dos cães que eles desenvolvem agressividade, antes deles desenvolverem um comportamento agressivo, eles enviaram vários sinais através do corpo, né? E aí ninguém reconheceu, não respeitou o espaço do cachorro e o cachorro foi lá e foi para o último recurso, né? Que é o que funciona na maioria dos casos, que é chegar a atacar. Mas antes do cachorro exibir comportamento agressivo, ele deu vários sinais dizendo, poxa, cara, eu não quero esse problema. Poxa, tira daqui, entendeu? Eu necessito sair dessa situação, tá? E aí quando você entende que você precisa colocar em prática, de forma aplicada, eu acho muito interessante aquilo. Aquilo o quê? Eu sigo um cara que ele fala o seguinte, e eu concordo, você vai concordar também. Se você estuda e não aplica, você não entendeu, entende? Então, eu te trago esse conteúdo para você, de fato, aplicar diariamente. Aplique que você vai beneficiar muito a relação de vocês. Então, se você está na letra R de reconhecer as emoções e você aprende a reconhecer as emoções, se você foi para a letra A, já a gente vai chegar na T. Se você foi para a letra A de atender as necessidades, é muito legal. Porque o teu cão, em determinados contextos, ele vai chegar para você e vai dizer, poxa, eu necessito sair daqui. Eu necessito gastar energia, entende? Eu necessito treinar, entende? Eu necessito fazer isso, eu necessito de uma rotina, eu necessito de um dono positivo, eu necessito de uma pessoa que não me deixe super excitado, entende? Eu necessito ter uma rotina diária de treino, tá? Eu necessito de pessoas boas na minha vida, eu necessito de cães que emocionalmente falando, eles são de boa, eu necessito disso. E o cão ele vai te dar vários sinais, entendeu? Então, você atender esses sinais vai ser assim maravilhoso. Olha só, como eu já me adiantei e falei da letra R e A, eu quero me atentar agora à letra T. Isso mesmo. E o que significa T? Treinar para consolidar. Olha, de todos, esse é o ponto mais importante da nossa metodologia, da nossa estrutura de treino. T, treinar para consolidar. Além dele ser o mais importante de todos, e provavelmente ele é o ponto mais negligenciado. Nossa, Átila, sério, treinar para consolidar, esse pilar, ele é o mais importante e o mais negligenciado. Aí olha que interessante, negligenciado onde? Primeiro, na aplicação. Ele é totalmente negligenciado na aplicação. Vou te explicar. Como eu falei anteriormente, se você não aplica aquilo... Ó, escute só. Se você não aplica aquilo que eu estou te falando, você não entendeu. Se você não entendeu, você vai aplicar qualquer coisa. E se você aplica qualquer coisa, pode ter certeza que as chances diárias de você aplicar manejo de caráter punitivo é grande. Por isso que nas minhas lives e nos meus stories eu sempre falo, treinem, 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 vamos praticar, vamos praticar. Vamos lá. É negligenciado na aplicação e é negligenciado no tempo. Isso mesmo. É totalmente negligenciado no tempo. O cliente que chegou para mim e perguntou quando que nós vamos usar o colar de choque e eu passei só um mês lá porque eu não fiz uso disso, é justamente isso. É não respeitar o tempo. Ó, deixa eu explicar uma coisa para você. Seu cão, ele precisa de tempo para assimilar as coisas. Você precisa de prática para pegar feeling. Então, assim, não negligencie esse pilar.
de treinar para consolidar. Os cães, eles não aprendem de um dia para o outro. Não tem como, entende? Você precisa de um mecanismo, você precisa treinar a sua cabeça, você precisa treinar o seu cérebro para que você não caia nas armadilhas que podem estar no seu subconsciente, inclusive, de que você não precisa de tanta paciência assim. O cachorro de fulano aprendeu em 1 mês, o cachorro de cicrano aprendeu em 3 aulas. Eu já vi pessoas, pasmem, eu já vi profissionais levando propostas na internet de mudar o cachorro totalmente em 3 aulas. De educar 100% o cachorro em 3 aulas. Eu fico imaginando a quantidade de punição que um cidadão desse não leva. Entendeu? No bolso, na cabeça, na mão e no coração, né, gente? Aquilo que tem um provérbio que ele fala que a sua boca fala aquilo que seu coração tá cheio, né? Então, isso é muito verdade. Então, meu conselho é que você aplique a metodologia certa. O meu conselho é que você saiba aplicar os 5 pilares. Construir vínculo inabalável, educar sem maltratar, reconhecer as emoções, treinar para consolidar e atender às necessidades do seu cão. Olha só, eu sempre desconfio, mas assim, de fato desconfio não desrespeitando o óbvio, mas eu sempre desconfio de pessoas que não tiveram nenhum evento aversivo com cães e que não gostam de cães. Fora aquelas situações que as pessoas têm alergia, né? Mas eu desconfio de pessoas assim. Eu escutei uma senhora, eu sempre cito esses exemplos de clientes. Ele disse: olha, Átila, eu não confio em gente que não gosta de cachorro. Gente que não gosta de cachorro não presta. E aí eu comecei a rir, né? E eu também, eu ando aí nessa sua linha de pensamento. Eu chegava lá e a cachorrinha dela fazia muita festa. E ela dizia: você parece uma pessoa boa. Mas na realidade, gente, falando sério, o treinamento positivo, você pegar esses pilares e trazer para sua relação com o seu cachorro, para sua relação com o seu filho, para sua relação com a sua esposa, ele te torna uma pessoa melhor, entende? Então, olha que incrível. Se você melhora a sua relação com o seu cachorro melhora você como pessoa, entende? Agora, se você é aquele cara que ainda acredita em punição, gente, eu desconheço um treinador punitivo que não viva em uma linha de pensamento estressante. É aquele cara que briga no trânsito, é aquele cara que não suporta ser aconselhado, é aquele cara que acha que já sabe de tudo, é aquela pessoa que acha que não precisa mais estudar porque já tem tudo que necessita. Eu tenho o costume de falar o seguinte, e aí eu chego até a conclusão: a punição, ela diminui a sua capacidade de raciocínio. Você sabia disso? A punição, ela é como se ela transformasse o seu cérebro em um cérebro subdesenvolvido. Entende? Então, a punição faz isso, ela cega. Então, sabe o que é que você precisa fazer? Você precisa pegar a metodologia certa, os 5 pilares, e aplicar em tudo que for possível, tá bom? Se você tiver tido alguma dúvida, você pode comentar quando nós postarmos lá a nossa live. Essa live ela vai ser postada, tá bom? Mas se você tiver alguma pergunta, fique à vontade. Eu espero ter sido claro com você, tá? Gostei muito da presença de vocês, meu muito obrigado. E estou agora para responder perguntas, tá bom? O Blaise late e rosna para alguns homens. Às vezes, sem a pessoa ter interesse nele, ele nem dá tempo de mostrar sinais. Olha que interessante, isso é muito legal. Sabe por que teu cachorro ele não mostra mais sinais de apaziguamento antes de latir? Porque anteriormente ele mostrou e não serviu de nada. Por isso que agora ele já sabe, não adianta eu mostrar um olho de baleia, não adianta eu passar
a língua no focinho, não adianta eu lateralizar meu corpo, não adianta eu ir fuçar, nada disso adianta. A única coisa que adianta é eu latir. Então, eu vou latir, cara. Então, é justamente por isso. É por isso, gente, que você chegar e assistir a live sobre sinais de apaziguamento é muito bom. A Borderada perguntou, e quando vai ter um curso pra gente aprofundar a metodologia certa? Gente, deixa eu explicar uma coisa pra vocês aqui. Do fundo do meu coração, se eu for ministrar um curso, eu quero que seja o melhor curso, não só da minha vida, né? Mas que seja o melhor curso da sua vida. Que seja a melhor experiência de todas. Então, se um dia eu chegar pra você e... Gente, vou lançar um curso. Pode ter certeza que eu vou depositar todas as minhas energias, todas as minhas fichas nisso, tá? Vai ser o melhor curso que uma pessoa já pôde fazer na vida. Porque se eu for de fato fazer um curso, o que eu vou fazer? É como se fosse um curso de, digamos que, o A a Z do adestramento, né? Do treinamento. Então eu acho que eu vou sim, aliás, eu tenho certeza que eu posso beneficiar muitos tutores com o conteúdo que a gente pode ministrar em um futuro curso, tá? Obrigado pela pergunta, Borderada. A galera da Borderada, ela é presente, tá? Praticante, aplica mesmo o que eu falo. Inclusive, eu já recebi vídeos, né? Eles aplicando o que eu passo aqui. E, gente, olha só, os resultados são maravilhosos, tá? A Mel, ela pergunta o seguinte: então, quando a gente vê esses cães muito obedientes e treinadores punitivos, quer dizer que eles não têm vínculo? Pergunta super interessante. Isso mesmo, eu afirmo para você que não tem nada a ver com vínculo. Vínculo afetivo. O único vínculo que um cão tem com o seu agente punitivo é o distanciamento. Isso mesmo. Esse é o único vínculo que o cão punitivo quer ter. Ele quer ter um vínculo com o distanciamento, com a distância do agente punitivo. Então, sério, não caia nessas ciladas, gente. Não caia nessa cilada. Eu desconfio muito, muito, muito de cães que são treinados que não se expressam. De cães parados, a boca cerrada, a boca fechada, entende? A cauda escondida, a cauda na lateral do corpo. Eu desconfio muito disso. É tanto que quando eu cheguei nesse cliente que eu falei com ele, que eu disse que eu não ia usar métodos aversivos, todos os cães estavam com a musculatura totalmente contraída. Por quê? Porque os cães eles desenvolvem aquela perspectiva de que a qualquer momento eles serão punidos. Ok? Então é muito ruim, tá? Não tem nada a ver com o vínculo. E olha que incrível, gente. Você acha que tá ruim? Não, tá ruim não. Pode piorar. Sabe por que pode piorar? Porque à medida que um proprietário tem contato com um treinador punitivo, você acha que ele vai ser positivo? Não. Ele vai ser um agente punitivo, sim. E aí, aquela proposta, aquela programação que o proprietário tinha na cabeça de que meu cão vai melhorar agora, já era, sucumbiu, entende? É só questão de tempo, tá bom? Então, o vínculo que o cão tem com as punições, eu posso dizer para você, Mel, que é o distanciamento, tá? A Socorrinha, ela falou o seguinte, ela disse assim: meu Charlie fica louco quando chega alguém aqui em casa de moto. Por que será? Aí tem que ver se ele fica louco por ansiedade ou por excitação, né? Essa afirmação, ela não deixa de ser uma afirmação, mas aí a gente tem que analisar melhor o contexto, né? Porque se seu cachorro late por excitação, ele está latindo porque está alegre. Se seu cachorro late por ansiedade, ele está latindo porque ele está inseguro, tá bom? Nossa, Atila, não entendi absolutamente nada.
Olha só, deixa eu só explicar uma coisa para vocês aqui. Algumas pessoas, elas confundem muito esses dois conceitos. Ansiedade, ela é uma, digamos que, é uma reação das punições. Por isso que quando eu chego na casa de um cliente e eu percebo que o cachorro dele é muito ansioso, eu sei que ali tem um agente punitivo. Então, essa é a diferença. E aí nós temos a excitação e a superexcitação, que já é, emocionalmente falando, prejudicial para o cachorro. A excitação, o cachorro ele tá naquela perspectiva de que algo incrível vai acontecer, entendeu? Então, você tem que analisar melhor o contexto aí para você criar uma estrutura de treino bem assertiva. A Carla perguntou o seguinte: como faço para minha M não pular na visita querendo brincar? Você precisa assistir a live que eu falei de comandos que todo cão precisa aprender. Tem essa resposta lá, tá bom? Olha só, gente, a pergunta da Julie. Ela faz assim: Átila, minha border, quando está brincando com os outros cães, às vezes para verificar onde eu estou. Isso é ruim? Ou é uma forma, eu acho que, ou é uma forma de conexão? Gente, você tá de parabéns. Eu não sei o que foi que você fez, não, mas eu acho muito bom você compartilhar o que você fez com a sua cachorra, porque isso é muito difícil. Isso não é ruim, isso é maravilhoso. Isso mostra que sua cachorra, ela tem afetividade, empatia e conexão com você, tá bom? Então eu posso chegar aqui pra você e falar: nossa, muito legal. Sua cachorra, ela tem um vínculo muito bom com você. Então, quando ela tá brincando com o cachorro e ela para e olha onde você está, é porque aquela brincadeira para ela é reforçadora. Mas você também é um agente reforçador, entende? Então, ela sempre tá brincando, mas tá conectada a ti. Olha que incrível. Reforço positivo é isso. É inevitável. Nada muda o resultado. Eu sei que é possível. Eu vivencio isso. Então eu acho isso maravilhoso. O que é normal? Normal é um cão começar a se divertir com outros cães e não tá nem aí para o seu tutor. Então você está de parabéns. Eu vou responder aqui essa pergunta do meu amigo Baster. Olha só, isso vai servir muito para vocês. Eu vivo falando isso. As pessoas vivem ouvindo eu falando isso, mas eu acho que as pessoas não aplicam porque talvez elas não consigam visualizar o que vai acontecer lá na frente. Mas ó, como mudar a emoção de um cachorro super excitado? O Baster late muito quando chega a visita. Vamos lá, gente. O que é que eu falo aqui pra vocês? Gente, não faça festa nos primeiros contatos. Gente, não faça festa nos primeiros contatos. E aí, as pessoas acham que isso é besteira, né? Olha só. Quando você faz festa nos primeiros contatos, você está efetivamente fazendo um treinamento onde a maior proposta desse treinamento é o seu cão receber inicialmente as pessoas no primeiro contato excitado. À medida que você vai mantendo toda essa festividade no primeiro contato, o que é excitação, desenvolve-se. Então, superexcitação surge. E aí, quando a superexcitação surge, complica muito o manejo, porque você pede para o cachorro sentar, o cachorro não senta. Você pede para o cachorro fazer qualquer coisa, o cachorro não faz. Porque quando o cachorro ele está sob os efeitos da superexcitação, ele fica com comportamentos de deslocamento. Ele vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para a direita, vai para a esquerda, vai para frente, vai para trás, anda em círculos. Então, isso é muito complicado para ele. Átila, como que eu treino? Como que eu mudo essa emoção? Primeiro, você vai pegar um papelzinho, escute, e você vai se dedicar, tá? Você vai aplicar. Eu quero que todo mundo que assista minhas lives aplique, porque eu sei o potencial que tem essas informações. Você vai pegar um papel, uma caneta e você vai colocar os antecedentes. Se o seu cachorro ele é super excitado quando chega a visita, você não deve inicialmente trabalhar esse gatilho. Você precisa trabalhar os gatilhos anteriores. Exemplo, eu fiz um treino hoje com uma border
ela exibe superexcitação quando entra no shopping. O que foi que eu fiz? A dona me disse, olha, ela entra no shopping, ninguém controla. Ela não me escuta, ela fica totalmente desconectada. Por que a cachorra fica desconectada? Por quê? Porque o shopping, para aquela cachorra, ele é assim, gente, é a fábrica dos sonhos. Ela é reforçada com ar-condicionado, ela é reforçada com o piso que é gelado, ela é reforçada com gente falando com ela é reforçada com vários odores, ela é reforçada com várias informações. Então ela é uma fábrica de reforçadores. E aí ela fica super excitada, né? É a mesma coisa se você chegar para uma criança, você que não conhece o Beach Park, né? Olha eu fazendo propaganda do Beach Park aqui. Uma criança que conhece o Beach Park, quando você chega para ela e fala, vamos para o Beach Park, a criança só falta não dormir, gente. Entendeu? De tão alegre que ela fica. Então é a mesma coisa que acontece com essa cachorrinha. O que foi que eu fiz? Eu fui trabalhar a superexcitação dela dentro do shopping? De jeito nenhum. Eu fui trabalhar a superexcitação dela lá fora. Terminou a aula, ela chegando na porta de entrada, sentando e super calma. Entendeu? Isso foi legal, porque eu consegui trabalhar os antecedentes. Então, para um comportamento que envolve superexcitação, você pode se programar aí para trabalhar uns 3 a 4 antecedentes primeiro, tá? Você não vai para aquilo que está nos teus olhos, vai para aquilo que está nos bastidores, tá bom? A pergunta aqui do Oliveira, ele diz, meu border persegue sombras em casa. O que preciso fazer nessa situação? Muito obrigado. Oliveira, é o seguinte... Você que conhece a Gap, se você não conhece, tá bom de você ver uns vídeos dela, de treinos, né? Nós temos no feed. A Gap é essa moça aqui. Ela tinha essa mania. Eu descia com ela, ela perseguia sombra, gente. Vocês acreditam nisso? Aí eu cheguei e eu começava a brincar, né? Eu, tá doida? Tomou que droga? É sério, gente. Ela começava a perseguir sombra. E, gente, eu olhava assim, caraca, isso vai virar um problema pra mim, né? O que foi que eu fiz? Ó, primeiro você tem que entender que se sua cachorra, deixa eu ver se é um border, se o seu border ele persegue sombra, é porque o comportamento predatório dele tá muito aguçado, tá? E aí eu não quero que você trabalhe diretamente nisso. Eu quero que você transfira esse comportamento predatório para outra coisa. Se o teu cão persegue sombra, ele persegue um frisbee. Ele persegue uma bolinha com corda, tá? E aí qual que é a sacada? É você se antecipar, entende? Olha, minha cachorra tinha esse problema. Sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei um brinquedo, que eu sei que ela idolatra esse brinquedo, e eu fui para o ambiente em que tinha muita luz, que projetava a sombra dela. E aí o que foi que eu fiz? Eu deixei ela pensar em seguir a sombra dela? Não, eu já fiz programações, entende? Vamos brincar e tome frisbee. E aí olha que interessante, toda vida que eu saio com ela, tá? Naturalmente, foi natural. Eu não quebrei minha cabeça com isso. Eu só abri outra janela, entende? E aí quando eu abri outra janela, a cachorra, digamos que o cachorro ele tem, sei lá, 10 possibilidades de seguir a sombra, pode ter certeza que esse comportamento vai evoluir. Agora, se nas 10 possibilidades que o seu cachorro teve de seguir a sombra e seguiu outra coisa, naturalmente esse comportamento vai embora. Porque é muito mais prazeroso, é muito mais palpável morder algo do que não morder nada. Entende? Então, eu termino com uma boa noite, até a próxima e não esqueçam, sejam positivos.